terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a nossa aula de português e nós vamos estudar um pouquinho sobre o parágrafo. Mas antes de te explicar o que é um parágrafo, Tia vai fazer a leitura de um textinho que tem no livro de vocês, na página 191. Por que Tia vai fazer a leitura desse textinho antes? Porque primeiro eu quero que você entenda esse texto, que você construa na sua cabeça a ideia para que depois Tia possa explicar o nosso assunto, certo? Então vamos. Você sabia? As crianças são muito importantes na sociedade indígena. Todo nascimento de uma criança na tribo indígena é festejado. E o nome que cada uma recebe tem um significado especial. Nadar, correr, subir em árvores e passear de canoa estão entre as brincadeiras preferidas das crianças indígenas. Os brinquedos das crianças são confeccionados pelos adultos e pelas próprias crianças, como bonecas, arco e flecha, que são feitos de barro, de palha e madeira. As crianças adoram ouvir histórias contadas pelos mais velhos. Dessa maneira, elas aprendem as tradições de seu povo. Gente, nosso texto ele fala sobre o quê? Nosso texto ele fala sobre as crianças indígenas, não é isso? Mas cada um dos parágrafos, cada um dos trechinhos aqui fala sobre alguma coisa específico das crianças indígenas, algo diferente, um pensamento diferente. E é justamente isso que Tia quer explicar a vocês. O parágrafo é a divisão de um trecho do texto indicado pela mudança de linha. Então, eu tenho aqui um trecho do texto, aqui eu tenho outro trecho e aqui eu tenho outro trecho. Esses trechos eles são chamados de parágrafos, certo? E o parágrafo ele vai ter várias ideias, são as ideias do texto. Cada parágrafo vai ter uma ideia do texto, mas ele ajuda a formar o texto por completo. Ele ajuda na formação do texto. Então, aqui eu tenho assim, ó. Observe que o texto acima está estruturado em parágrafos, ou seja, ele está em trechos, né? Ele está dividido em parágrafos. Cada parágrafo fala de uma coisa diferente. Tem 3 ideias diferentes aí em cada parágrafo. Em um texto, há várias ideias. Os parágrafos ajudam a organizá-las, então a gente organiza nossas ideias. O primeiro parágrafo, ele vem falando sobre o quê? Sobre a criança indígena ser importante, todas são importantes, todos recebem um nome, né? O nascimento de uma criança indígena é festejado por todos. O segundo parágrafo fala aí sobre a questão de as brincadeiras, o que eles gostam de brincar, não é? A preferência, quais são os brinquedos, quem é que fez esses brinquedos, de que material é feito esses brinquedos. E o terceiro parágrafo fala sobre a questão das crianças adorar ouvir histórias, e é nesse ouvir história que ele aprende e é passado de geração em geração. Então, aqui, ó. Toda vez que um parágrafo for iniciado, significa que uma nova ideia será acrescentada ao texto. Então, cada parágrafo tem uma ideia, certo? Cada parágrafo tem uma história aí para contar. E para iniciar um parágrafo, dá-se espaço. Gente, se vocês observarem aqui no primeiro texto, é assim, ó. As crianças. Não começa, um parágrafo não vai começar aqui, ó. As crianças. Não começa bem aqui na pontinha. Observem nos parágrafos do livro de vocês que sempre tem um espaço. Toda vez que você vê esse espaço aqui, ó, antes do texto, esse espaço aqui que fica livre, fica em branco aqui, significa que iniciamos outro parágrafo, tá certo? Então, sempre que for iniciar um parágrafo, não pode fazer isso aqui, ó. Começar aqui, ó. Você tem que deixar um espaço, tá certo? E na nossa atividade de hoje, Tia vai explicar na página 192. Vocês deverão fazer no primeiro. Releia o texto da página anterior e numere os parágrafos. Você vai numerar, botar
1, 2, 3. Quantos parágrafos tiver, você vai botar os números nele. Não é linha, tá? É parágrafos, tá certo? Parágrafos, aquele trecho ali que fala sobre aquele assunto. Segundo, marque a resposta correta. O assunto do primeiro parágrafo é o quê? É todas as crianças são importantes na sociedade indígena ou a alimentação das crianças indígenas é muito variada? Você vai marcar aí com um X. B. O assunto do segundo parágrafo, as crianças aprendem a tradição de seu povo ou as brincadeiras e brinquedos das crianças. O segundo parágrafo fala sobre o quê? O texto apresenta 2 parágrafos, 3 parágrafos ou 4 parágrafos. Vocês vão responder aí, tá? Terceiro, em que parágrafo aparecem as brincadeiras preferidas das crianças? E quais são essas brincadeiras? Vocês vão anotar aí. Quarto, pesquise a vida das crianças indígenas e escreva mais um parágrafo do texto estudado. Então, você já viu que o texto tem 3 parágrafos, não é isso? Aí, o quarto quesito, o que é que vocês façam? Vocês vão fazer o 4º parágrafo. Você vai escrever mais alguma coisa sobre as crianças indígenas, você vai pesquisar e vai escrever e vai completar o 4º parágrafo do texto aqui na página 192. Tá certo? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia para a gente poder esclarecer.